Bem-vindo ao canal Relatos Assustadores. O mundo sobrenatural e a escuridão do desconhecido estará presente nas histórias que apresentaremos a seguir. A Fábrica Assombrada. O ano era 2010, e eu, Carlos, caminhava pelos corredores revitalizados da siderúrgica. Havia começado a trabalhar nesta fábrica em 2000, mais de uma década após a terrível tragédia que tinha acontecido com a fábrica. A história daquela noite sombria era algo que ouvia de colegas mais antigos e que pairava como uma sombra sobre a ressurreição deste lugar. Essa é uma história triste, mas talvez não tão estranha como a minha. Em meados de 1950, um evento terrível abalou a fundação dessa instituição. Uma noite, as chamas devoraram a fábrica quando um incêndio começou na fornalha secundária. O rugido das chamas e a densa fumaça escura preencheram o ar. O incêndio revelou as falhas nos precários controles de equipamentos e no sistema anti-chamas da siderúrgica. Devido à falha de comunicação e às péssimas condições de trabalho, o fogo se alastrou rapidamente pelos corredores e o socorro demorou a chegar. Não se sabe exatamente o acontecido, mas, ao que parece, homens corajosos e dedicados, que haviam dedicado anos de suas vidas à metalurgia, lutaram também, para conter as chamas. Os poucos extintores que tinham eram mal localizados e não foram suficientes para conter as chamas. Muitos perderam a vida na batalha contra o fogo voraz. O incêndio deixou cicatrizes profundas na cidade e na memória de todos que testemunharam a tragédia. A fábrica, que antes representava progresso e prosperidade, agora era um lembrete sombrio das consequências da negligência e da falta de investimento em segurança. Mas, voltando ao meu relato, mais de 10 anos se passaram desde a reconstrução da siderúrgica, e a luz suave das fornalhas, agora, refletia nas máquinas reluzentes, dando àquele lugar uma nova energia. Enquanto caminhava pelos corredores, eu, um dos funcionários mais experientes, sentia um misto de orgulho e dever cumprido. O som constante das máquinas ecoava ao meu redor, enquanto a notícia da expansão da produção chegava aos nossos ouvidos. O mercado de ferro estava aquecido, e a siderúrgica, impulsionada por novos acordos comerciais, precisava operar em turnos noturnos extras. Decidi voluntariar-me, vendo a oportunidade não apenas como uma forma de contribuir para o sucesso da fábrica, mas também como uma maneira de melhorar o ganho e conseguir uma vida melhor. Nos primeiros dias do turno noturno, a fábrica ganhou uma nova vida. No entanto, à medida que as horas avançavam, os corredores vazios e as sombras projetadas pelas máquinas começaram a alimentar histórias entre os trabalhadores. Boatos sobre vozes sussurrantes e figuras fantasmagóricas começaram a se espalhar como fumaça densa. Eu, que não vivenciara o incêndio, permanecia cético em relação a esses relatos. Acreditava que o cansaço e o estresse noturno contribuíam para a imaginação fértil de meus colegas. Uma noite, enquanto supervisionava a fornalha, percebi um novo membro da equipe noturna, visivelmente nervoso e olhando ao redor com apreensão. Decidi abordá-lo, compartilhando minha experiência na siderúrgica e tentando dissipar seus medos infundados. Ao longo do tempo, descobri que a fábrica, apesar de sua história marcada pela tragédia, era um lugar de oportunidades e crescimento. Enquanto liderava a equipe noturna, encontrei-me envolto pela determinação de superar os obstáculos e a sombra do passado. A fábrica, agora palco de uma nova era, refletia não apenas sua história sombria, mas também a resiliência e a esperança daqueles que, como eu, escolheram enfrentar o desconhecido e moldar o futuro com suas próprias mãos. No dia seguinte, ao retornar para mais uma jornada na siderúrgica, deparei-me com aquele novo membro da equipe em um estado de confusão palpável. Seus olhos pareciam perdidos, escrutinando cada canto da fábrica em busca de algo que eu, sinceramente, não conseguia compreender. Ao me aproximar para oferecer ajuda, percebi que algo não estava certo.
Ele estava procurando por lugares que pareciam existir apenas em sua mente atribulada. Ao tentar orientá-lo, apontando para a localização correta da fornalha, ele rejeitava minhas instruções com uma expressão de desespero e medo. Não, você está enganado, murmurava ele, com os olhos arregalados, a fornalha fica próximo ao depósito. Confuso, eu lhe assegurei que a fornalha nunca esteve naquele local desde que eu começara a trabalhar ali em 2000. Mas suas palavras não encontravam ressonância em sua mente perturbada. Era como se ele estivesse preso em uma realidade alternativa, onde os corredores e as estruturas da siderúrgica se transformavam em algo totalmente diferente. Enquanto tentava entender a situação, sua expressão de medo aumentava. Parecia que algo o assombrava, algo que transcendia as máquinas e o metal ao nosso redor. Decidi abordar a situação com empatia, oferecendo meu apoio e sugerindo que procurasse a supervisão dos chefes. No entanto, suas palavras finais ecoaram em minha mente, deixando uma sensação arrepiante no ar. Você não entende. Eles estão aqui. Os que perderam suas vidas. Eles estão sempre aqui. Enquanto ele se afastava, ainda murmurando palavras incompreensíveis, fiquei ali, perplexo e inquieto. O ambiente da siderúrgica, apesar de seu renascimento, parecia carregar consigo as sombras do passado. Confuso com aquilo, fui perguntar ao encarregado geral, quem era o novo funcionário? O homem me olhou confuso e perguntou o que novo funcionário? Ninguém foi contratado para cobrir os turnos extras. Perplexo com a resposta do encarregado geral, minha mente se encheu de uma mistura de confusão e inquietação. Será que meus olhos e minha mente estavam brincando comigo? Eu me afastei do encarregado, tentando processar a discrepância entre o que eu experimentara e a negação do homem. Voltei ao chão da fábrica, observando os trabalhadores conhecidos ocupados em suas tarefas cotidianas. Nenhum rosto novo, nenhuma presença estranha. A inquietude crescia dentro de mim enquanto eu tentava entender o que havia acontecido. A imagem daquele homem perdido, com olhos cheios de medo e sofrimento, ecoava em minha mente. Decidi sondar meus colegas mais próximos, perguntando-lhes se haviam notado algum novo membro na equipe noturna. No entanto, todos pareciam igualmente confusos com a minha pergunta. Ninguém parecia ter conhecimento do indivíduo que encontrei na noite anterior. Com um sentimento de desconcerto crescente, retornei ao encarregado geral e compartilhei minha experiência mais uma vez. Insisti que havia um novo funcionário, alguém que eu vi com meus próprios olhos. No entanto, sua expressão continuava confusa e incerta. Que novo funcionário? Repetiu ele, agora olhando-me com um misto de preocupação e desconfiança. Ninguém foi contratado ainda para cobrir os turnos extras. Estamos planejando iniciar as contratações em breve, mas, até agora, nada foi finalizado. O choque percorreu meu corpo enquanto eu tentava compreender a disparidade entre minha experiência e a realidade apresentada pelo encarregado. Uma sensação de arrepio percorreu minha espinha, e as histórias sobre almas inquietas e aparições começaram a se encaixar em minha mente, como peças de um quebra-cabeça sombrio. Decidi manter meus pensamentos para mim mesmo, temendo o ceticismo ou até mesmo a suspeita que poderiam surgir se eu compartilhasse o que testemunhei. Mas, a partir daquele dia, uma aura de mistério e apreensão pairou sobre a siderúrgica, e eu me perguntava se a fábrica carregava mais do que metal e máquinas em suas entranhas revitalizadas. 2 noites se passaram desde o estranho encontro com o suposto novo funcionário, e um misto de alívio e preocupação permeava meus pensamentos. Questionava-me se tudo não passará de um produto da minha imaginação, uma manifestação de exaustão ou nervosismo durante os turnos noturnos. Porém, às 3 horas, quando o silêncio da madrugada pairava sobre a siderúrgica, a figura daquele homem surgiu novamente. Saindo de um corredor escuro, sua presença era ainda mais sinistra à luz fraca das máquinas.
Meus olhos se fixaram nele, e meu coração acelerou em descompasso com a batida metódica das fornalhas. Eu hesitei por um momento, contemplando se deveria confrontar a figura ou simplesmente recuar para a segurança da minha estação de trabalho. A tensão no ar era palpável, e o corredor parecia vibrar com uma energia inquietante. Você vê, eles estão sempre aqui, murmurou o homem, como se respondendo aos meus pensamentos. Seu rosto estava contorcido em angústia, e seus olhos refletiam um tormento que parecia transcender o físico. Ao me aproximar cautelosamente, uma sensação de frio percorreu minha espinha. Perguntei-lhe quem ele era, por que estava aqui e por que parecia perdido entre o presente e um passado distante. Mas suas respostas eram obscuras e confusas, como se ele estivesse conectado a uma realidade que eu não conseguia compreender. Decidi acompanhá-lo, guiando-o pelos corredores como se estivesse em busca de algo ou alguém. A atmosfera ao nosso redor parecia pulsar com uma energia sobrenatural, e a fábrica, uma vez vibrante com o som das máquinas, agora parecia envolta em um silêncio fantasmagórico. À medida que nos aproximávamos de um setor mais afastado, o homem parou abruptamente, fixando o olhar em uma área específica. Sua expressão tornou-se ainda mais atormentada, como se estivesse revivendo algum evento traumático. Foi então que, na quietude daquela madrugada, ecoaram sons estranhos e indistintos. Sombras dançaram nas paredes, e uma sensação de presença encheu o ambiente. O passado e o presente pareciam colidir, criando uma narrativa que transcendia a compreensão humana. Naquele momento, eu me vi diante de algo que não podia explicar, algo que ultrapassava as fronteiras da lógica e da razão. A fábrica, uma testemunha silenciosa do passado, parecia revelar suas cicatrizes ocultas, enquanto o homem, preso entre dois mundos, buscava alguma forma de redenção ou descanso. O mistério que envolvia a siderúrgica tornou-se ainda mais profundo, e eu me vi mergulhado em um enigma que desafiava qualquer explicação racional. Decidi sair da fábrica. Preciso de um pouco de ar fresco, esse clima quente da fornalha está me fazendo mal. Avisei ao líder de equipe que iria sair por uns instantes e caminhei pelo corredor em direção à saída da fábrica. No meio do corredor, gritei de pavor, era aquele novo funcionário, tinha aparecido do nada e sem dizer uma palavra me empurrou na direção da parede. O pânico enegreceu minha mente, e, quando eu abri os olhos, não podia acreditar. O calor intenso da fornalha envolvia meu corpo enquanto a realidade distorcida se desenrolava diante dos meus olhos. Homens corriam desesperadamente, gritos de agonia preenchiam o ar, e as chamas dançavam como entidades furiosas em um espetáculo aterrorizante. A figura do suposto novo funcionário permanecia à minha frente, e suas palavras ecoavam na minha mente perturbada, daqui é a fornalha, aqui é o lugar certo. O pânico se apossou de mim enquanto eu tentava compreender a natureza surreal do que estava acontecendo. A visão da fábrica em chamas, o calor sufocante, os gritos agonizantes, tudo isso parecia tão real, mas ao mesmo tempo, tão impossível. Desesperado, tentei dar um passo para trás, escapar daquela visão infernal, mas cada movimento era como se eu estivesse preso em um pesadelo sem fim. O calor tornou-se insuportável, e eu podia sentir minha pele arder. Em um último esforço para escapar da fornalha imaginária, fechei os olhos, esperando que quando os abrisse novamente, estaria de volta ao corredor da fábrica. A dor intensa que consumia meu corpo fez-me questionar se a realidade estava distorcida ou se eu estava vivendo algum tipo de pesadelo. Ao abrir os olhos, a agonia persistia, mas agora eu estava em um ambiente completamente diferente. Uma voz, identificando-se como Dr. Giovanni, perguntou se eu estava bem e se lembrava de quem era. Afirmei que meu nome era Carlos e que trabalhava na siderúrgica, mas a confusão envolvia meus pensamentos. Ao meu lado, o encarregado geral da fábrica expressava um misto de pavor e preocupação, gritando palavras que não conseguia compreender completamente.
Enquanto o médico aumentava o sedativo para aliviar minha dor, eu tentava entender o que estava acontecendo. Como você pôde fazer isso? Estava louco? Questionava o encarregado. Confuso, eu respondi, mas do que está falando? Foi então que ele me mostrou o vídeo da câmera de segurança. Ao assistir às imagens, meu coração afundou. Eu, claramente, caminhava na direção da fornalha, e, segundo o encarregado geral, os funcionários diziam que eu repetia as palavras, e não é aqui, não é aqui. Uma sensação de desespero e horror tomou conta de mim. Eu, aparentemente, me dirigia diretamente para o perigo, ignorando qualquer noção de segurança ou racionalidade. A visão na tela era surreal, e eu não conseguia reconciliar as ações mostradas no vídeo com a minha própria compreensão da realidade. O encarregado continuava a expressar sua incredulidade, enquanto o médico, agora preocupado com minha saúde mental, tentava estabilizar meu estado. Eu estava preso entre duas realidades divergentes, incapaz de compreender como minhas ações podiam ser tão contraditórias com quem eu acreditava ser. Ao contar ao encarregado geral o que havia acontecido, uma expressão de incredulidade se estampou em seu rosto. De novo, você com isso, fantasmas não existem, Carlos, disse ele, descartando minha narrativa como delírios ou uma confusão mental. Permanecendo afastado do serviço devido às queimaduras que ainda não cicatrizaram, senti-me isolado em minha experiência sobrenatural. As dores físicas eram tangíveis, mas as feridas emocionais eram igualmente profundas. Cada vez que fechava os olhos, a visão da fornalha e as palavras sussurradas ecoavam em minha mente. Embora soubesse que compartilhar minha história seria recebido com ceticismo e descrença, eu sabia o que vivenciara. Cada detalhe daquela experiência estava gravado em minha mente, e eu carregava o fardo da verdade enquanto buscava entender o inexplicável. A falta de compreensão por parte dos outros só acentuava meu sentimento de solidão. A sensação de que algo além da compreensão humana estava em jogo, algo que transcendia as leis da lógica e da realidade, persistia em minha mente. Enquanto me recuperava das queimaduras e enfrentava o ceticismo ao meu redor, uma certeza permanecia inabalável dentro de mim, independente do que os outros acreditassem, eu sabia que algo extraordinário e inexplicável havia acontecido naquela noite. E mesmo que a fábrica pudesse estar revitalizada, ela continuava a abrigar mistérios que desafiavam as explicações racionais. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Até o próximo vídeo.